A paz de Jesus e o amor de Maria que esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo no sangue, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Já ia olhando aqui com o costume de sempre estar a Virgem Maria aqui do lado, né? Hoje São Miguel Arcanjo, né? Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente te pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai os infernos a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Você que está vendo pelo canal do Ex-Protestante, não esqueça o like, se inscreva no canal. Se você está vendo pelo canal Apologética Católica e Debates também, se inscreva no canal. Muito bem. Esse vídeo é a pedido de nosso irmão Adonias. Eu já trouxe mais de 5 vídeos no canal do Ex-Protestante Fábio Pentecostes mostrando o pecado grave da apostasia. Desde 3 anos mais ou menos atrás que a gente traz essas apologéticas. Só que o irmão quer um vídeo com detalhes, um vídeo abrangente, um vídeo com mais sangue no olho, como diz aqui no Nordeste. Muito bem. O pecado de apostasia é um pecado grave e ele só acontece... Bom, ele acontece de uma maneira, mas nós estamos vendo, no decorrer desses finais dos tempos que estamos vivendo, que ele acontece de 2 maneiras. A primeira maneira é a pessoa abandonar a fé católica para ir para uma outra fé. A fé da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, da qual, hermeneuticamente falando, Efésios 4:4 diz: só há um só batismo, uma só fé, um só corpo, ou seja, uma só igreja, para ir para uma outra fé. Isso chama o pecado mortal da apostasia, é pecado grave. É mortal o pecado de apostasia. Irmão Fábio, onde nós encontramos? Nós encontramos esses vestígios em toda a Sagrada Escritura. E esse pecado, ele é tão grave, mas tão grave, que eu vou mostrar para vocês e vou provar que a apostasia é abandonar a verdadeira fé. Vou mostrar com Bíblia que Jesus falou que não existe perdão para a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. E eu vou provar para vocês com Bíblia que a blasfêmia que Jesus fala no Evangelho de Mateus 12 contra o Espírito Santo é o pecado mortal de apostasia. A segunda forma de acontecer a apostasia é como a teologia da libertação faz dentro da igreja. Corroendo por dentro, matando os sacramentos, matando a fé católica. Então, essa é outra forma que acontece. Hoje há muitos apóstatas dentro da igreja, que não vivem com radicalidade os sacramentos, que não vivem com radicalidade a doutrina da igreja, como ensinou os santos padres e o próprio Cristo em pessoa na sinagoga de Cafarnaum, quando ele fez aquela pregação sobre a Eucaristia. Pregou com força e com verdade. Quem é hoje que faz uma pregação daquele jeito? Na teologia da libertação não faz. Estamos vendo aí todas as campanhas da fraternidade, o desastre que é. Estamos vendo muito bem. Então vamos deixar de blá 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 e vamos para a Sagrada Escritura? Santo Diretor, coloque na tela como Jesus fala do pecado de apostasia. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Na tela, Santo Diretor. Veja só. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Por quê? Porque essa blasfêmia aqui acontece com aqueles que estão dentro da igreja. Agora, fora da igreja, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Volta para mim, Santo Diretor. Vejam, meus irmãos. A parte A diz que quem blasfemar contra o Filho do Homem, ou seja, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoadas aos homens. Por quê? Porque eles estão dentro da igreja. Então todos nós que estamos dentro da igreja somos pecadores, vamos pecar. Vamos precisar de exame de consciência, nos arrepender e buscar um padre para confessar. Isso está nítido, é claro.
Jesus instituiu a confissão em João capítulo 20, de 21 a 23. Dizendo aí, dando autoridade à igreja, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Então precisamos desse perdão através da igreja. Dessa ligação à igreja. Repare que logo a parte B fala do pecado contra o Espírito Santo. Só tem uma maneira de pecar contra o Espírito Santo. É abandonar o corpo de Cristo. É abandonar a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Do qual todo o Espírito Santo governa os sacramentos, governa a hierarquia da igreja. Logo perceba, meus irmãos, que essa blasfêmia não existe perdão, porque ele está fazendo nada mais, nada menos isso aqui que ele está fazendo. Logo o versículo 32, não precisa colocar na tela não, diz que será perdoado se blasfemar contra o Filho do Homem, tudo, mas vai dizer também que não haverá perdão em blasfemar contra o Espírito Santo, nem nessa vida e nem na outra, mesmo que fosse ficar no purgatório até o juízo final, quer dizer esse versículo. Então mesmo assim ele não tem perdão, essa pessoa não tem perdão. Olha só, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, o que é que ela está fazendo? Hebreus capítulo 10. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar agora com Hebreus capítulo 10. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 29, está falando da Eucaristia, de dois sacramentos. Está falando da Eucaristia e do batismo. E está falando da fé única da Igreja de Cristo. Só que acontece uma coisa aqui. As pessoas estão abandonando a Igreja de Cristo. E essa apostasia se dá por abandonar a Igreja de Cristo, do qual está selada com os sacramentos. Capítulo 6 de João, versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, que é a comida deste mundo. Trabalhar para alimentar a carne, mas pela que dura até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai imprimiu o selo real do seu Espírito. Então na Eucaristia está o Espírito. Quando a pessoa, o Espírito Santo, quando a pessoa abandona a fé católica, ela abandonou a Eucaristia. Está abandonando o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a Eucaristia é obra do Espírito Santo. Quando ela abandona a fé católica, ela está renunciando ao seu batismo, tanto que ela vai tomar um banho de piscina lá para tirar o mau cheiro de gambá, achando que aquilo é achando que aquilo é um batismo. Ela está renunciando o batismo do qual o verdadeiro recebeu, onde está o Espírito Santo, que lhe foi dado no batismo. Ela está renunciando a isso. Ou seja, ela está expulsando o Espírito Santo dela. Ela era templo e ela diz: eu não quero mais. Eu não quero mais nada da catolicidade. Ela está botando o Espírito Santo para correr. Ela está expulsando o Espírito Santo da vida dela. Você acha que existe perdão com uma pessoa dessa? Não. E vou lhe provar com Bíblia. Que o pecado, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando o palho da história é claro, ele é nítido demais em dizer: protestante não se salva porque recusa a confissão. E Jesus diz: receba o Espírito Santo para perdoar pecados. O Espírito Santo está na confissão. O protestante não busca a confissão, porque já renunciou ao sacramento da confissão. Ele expulsou o Espírito Santo dele. Protestante é templo do Espírito Santo, irmão Fábio? Não, não é. Não é, porque ela está renunciando. Mas então quer dizer que o batismo... Não, o batismo não. A marca do batismo não. Mas o Espírito Santo ela expulsou. Irmão Fábio, tem como expulsar o Espírito Santo dado no batismo? Tem. O pecado expulsa. Irmão Fábio, é sério o que você está dizendo. Mostra com Bíblia. Aqui não tem esse negócio não, meu irmão. Quando eu digo uma coisa, eu provo. Não é que nem muitos por aí que diz blá 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 e não mostra a prova. Santo diretor, tem como expulsar o Espírito Santo de nós? Santo diretor. O pecado expulsa o Espírito Santo. Nós somos templos. Veja que lá em 1 Coríntios 6, 19, vai dizer: olhe, não pegue o vosso corpo e vá se entregar à prostituição não, viu? Porque ele é templo do Espírito Santo. Porque já está logo dizendo, ou a prostituição ou o Espírito Santo. Você é templo de Deus. Você não pode pegar o que é do Espírito Santo e fazer templo de demônio, como o protestantismo, quando a pessoa apóstata da fé, quando ela abandona a fé católica. Reparem, meus irmãos, no capítulo 1 da sabedoria 5. Põe na tela, diretor. Vejam como se expulsa o Espírito Santo. Vamos pegar do verso 4, para ficar mais nítido. A sabedoria não entra na alma perversa, para começar. Nem habitará num corpo sujeito ao pecado. Aí está. Que sabedoria é essa? O Espírito Santo. Verso 5. O verso 5 é a continuação do 4.
O Espírito Santo é educador das almas, porque ele nos educa para a santidade, para o céu. Fugirá da perfeita, se afastará dos pensamentos insensatos, até os maus pensamentos é o suficiente para fazer o quê? A iniquidade que sobrevém o repelirá, o expulsará. Volta para mim, Santo Diretor. Pacatá! Aí está. O pecado expulsa o Espírito Santo nos dado no batismo de nós. Repito, a marca do sacramento não sai da pessoa. Por mais que ela renuncie, por mais que ela não creia, não sai. Uma vez selado, 6:27 de João, uma vez selado por Deus nos sacramentos, não tem como aquele sacramento ser invalidado mais. Não tem como mais ser invalidado. Mas o Espírito Santo sai da pessoa. A palavra é clara, o Espírito Santo não habita num corpo sujeito ao pecado. Porque a pessoa está entregando aos desejos da carne. A pessoa se entrega à fornicação. A pessoa se entrega ao adultério. A pessoa se entrega à masturbação. A pessoa se entrega à pornografia. Se entrega a tudo que é de depravação. Quer que o Espírito Santo esteja numa pessoa dessa? Não. Quem está nela é o espírito do diabo, de Lúcifer. Não é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter discernimento da coisa. Estou mostrando com Bíblia. Matando a cobra e mostrando a bicha morta. Que nem disse o irmão Adonias, rasgando o couro dela, tirando a carne dela e o veneno e dando para ela mesma beber. Todos os protestantes que saíram da Igreja Católica, eles são apóstatas. Não existe salvação para aqueles que abandonaram a fé católica e foram cultuar outra fé. Deixaram de ser católicos, foram para Umbanda, foram para o Espiritismo, foram para o protestantismo, foram tornar-se ateu. Que diabo que seja, religião do capeta e tudo mais. Essa pessoa ela não é salva fora da fé católica. Irmão Fábio, um protestante que nasceu em lá protestante, que não conheceu a fé católica, nunca perseguiu a fé católica, ele pode ser salvo? Pode ficar no purgatório até o dia do juízo final. Deus pode abrir uma exceção para essa pessoa, que nasceu lá no protestantismo, que foi batizado em nome da Trindade, que morreu lá, que fez boas obras, pode ser. Que Deus abra uma exceção porque Deus é misericórdia. Mas lembremos que Deus é justiça. Deus é justo e quer que nós cheguemos à justiça como os santos chegaram para serem santos, realmente. Então nós estamos vendo. E aí o que é que acontece? A pessoa vai abandonar. Ela abandona os sacramentos. Quando abandona os sacramentos, no abandono da fé católica, está apostatando. Quando nós olhamos algo interessante, no capítulo 18, versículo 17... de São Mateus, vai dizer o seguinte: se não ouvir a igreja, seja considerado para ti como um pagão. Então essa pessoa, ela se tornou-se um pagão, não um pagão de sacramento do batismo, mas um pagão na fé. Ele apostatou, ele não crê na igreja, então ele vive como um pagão, ele é um neopagão. Então quer dizer que ele não é um pagão porque ele não seja batizado, porque quando ele é católico ele recebeu o batismo. Mas ele está vivendo agora uma descrença pagã. Então ele é um pagão, ele é um apóstata, ele é um deserdor. Ele deserdou da fé, ele abandonou a fé por livre e espontânea vontade. Olha o que diz o capítulo 10 de Hebreus, versículo 25 em diante, que nós vamos meditar. Põe na tela, Santo Diretor. Olha o que diz, ó. Não abandonemos a nossa assembleia, ou seja, não abandonemos a nossa igreja. Veja só, olha o que diz depois, ó. Como é costume de alguns. Veja aí. Como é costume de alguns. Volta para mim, Santo Diretor. Só até aí mesmo. Não abandonemos. O que é assembleia, igreja? Não abandonemos a nossa igreja como é costume de alguns. Logo nós vamos ver que as pessoas, como é costume de alguns. Então já naquela época, na era apostólica, do escritor da Epístola aos Hebreus, e também de São João, 1 de João, capítulo 2, versículo 19, há muitos anticristos saídos dos nossos, ou seja, estavam abandonando. A pessoa que ela sai da fé católica, que ela abandona da fé católica, além de ela ter o chamado pecado mortal de apostasia, ela se torna um anticristo em minúsculo. O que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. Veja, quando um protestante, quando uma pessoa, eu mesmo, quando eu abandonei a fé católica e fui para a fé protestante, eu me tornei um anticristo. Por que um anticristo? Porque agora eu estou contra a obra de Cristo da Igreja Católica, eu estou contra os sacramentos, eu estou contra a doutrina, eu estou contra o magistério, eu estou contra a Virgem Maria, eu estou contra os santos. Ou seja, exatamente o que diz o capítulo 13, versículo 6, de 4 a 6,
de Apocalipse. Blasfema contra Deus, blasfema contra o tabernáculo de Deus, contra a sua igreja e contra os santos, os moradores do céu, que são os santos. Sendo assim boca de Satanás. Sendo assim boca de Satanás. Que não faz outra coisa senão blasfemar contra a verdade. E os seus vômitos, Apocalipse capítulo 12, versículo 14 em diante, são os vômitos do dragão. Então, quando você abandona a fé católica, você fica contra a igreja católica. Então, você está contendendo, nada mais nada menos, contra o Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está indo contra o Espírito Santo. Quando um protestante diz a igreja católica é a Babilônia, eu estou dizendo o Espírito Santo é Babilônia. Porque eu estou maltratando, eu estou perseguindo a igreja do Espírito Santo. A igreja que é revestida do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, mostra a Virgem Maria, mas que é a prefiguração da igreja revestida do sol. Revestida do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis um poder, Atos 1:8, para evangelizar o mundo inteiro. Para levar os sacramentos ao mundo inteiro, para levar a doutrina ao mundo inteiro. E agora eu estou contra essa doutrina, eu estou contendendo, eu estou sendo o adversário do Espírito Santo de Deus. Por isso essa blasfêmia de Mateus 12:31. Não existe perdão nem nessa vida para essa pessoa, nem na outra. Porque ela abandonou o quê? A fé católica. Mas abandonando a fé católica, dando ouvidos a demônios, a pessoas endemoniadas. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, está claro quando diz: o Espírito Santo diz que nos tempos finais alguns vão apostatar da fé. Eles vão apostatar da fé. Por que vão apostatar da fé? Abandonar a fé católica por não conhecer a fé católica, por não estudar a fé católica, dando ouvidos a falsos pastores. São espíritos de demônios. Pegue na Bíblia da Ave Maria e você vai ver. São espíritos dando ouvido a espíritos de demônios, que com doutrinas diabólicas enganaram a muitos. E o ferro, a Bíblia, a mensagem de Deus é clara, o ferro na própria consciência, o ferro em brasa. É como se você pegasse um ferro e colocasse na brasa, enfiasse no seu cérebro e você torcesse assim. É desse jeito que os pastores fazem com o católico. Um católico não faz, o católico conhece a doutrina. Faz com católico. Ou aqueles que não conhecem nem a mão esquerda nem a direita. E aí elas vão para essas doutrinas diabólicas. São doutrinas que essas igrejinhas fundadas por homens. São tudo coito de demônios. Né? São tudo obras de Satanás. Presta atenção, meus irmãos, que a Sagrada Escritura vem mostrar logo o versículo seguinte. Olha só, depois do 25 que nós vimos, logo vem o 26. Põe na tela, diretor. Olha aí, ó. Olha o que é que acontece com o apóstata. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, saber que a igreja é fundada por Cristo, saber que ela é, 1 Timóteo 3,15, que ela é a coluna sustentável da verdade, que o sacramento é verdadeiro, a pessoa nem ligou, não fez nem caso disso. Olha o que é que ela faz. E abandonarmos voluntariamente, ou seja, de espontânea vontade, ouvindo falso profeta, já não haverá sacrifício para expiar esse pecado. Volta para mim, santo diretor. Já não há mais sacrifício nenhum, nem o de Cristo na cruz do Calvário pode salvar um católico que abandonou a igreja católica e foi para o protestantismo, que abandonou a igreja católica e foi para o espiritismo, que abandonou a igreja católica e foi para Umbanda, que foi para religiões afro-brasileiras, que se tornou lá dessas que eram parte da igreja, que hoje são cismáticas, se tornou sedevacantista, se tornou ortodoxo, se tornou não sei o que mais, e o escambau. Não existe perdão para essa pessoa. A Sagrada Escritura está dizendo, não existe perdão. O que é expiar por o pecado? Não existe uma maneira de perdoar o pecado de um apóstata. Não tem como perdoar, não existe perdão. Jesus é claro, não existe perdão para o blasfemador. Não existe perdão para aquele que vai contra o Espírito Santo. Contra a obra do Espírito Santo nós estamos vendo aqui. E quantos todos os dias não estão abandonando a fé católica para ir para seitas protestantes? São muitas pessoas, não são poucas. São muitas. Não preciso colocar na tela o versículo 27 da continuação diz: só teremos que esperar o juízo tremendo e o fogo ardente que devorará os rebeldes. Aí está.
Só espera o que para o apóstata? O fogo do inferno. É a Sagrada Escritura que está dizendo isso. Isso aqui não é palavra de Fábio, não. Fábio já esteve lá no protestantismo. Quando tu ia, eu já vinha. Eu conheço o protestantismo por dentro, por fora, porque de lá eu vim. Lá eu fui de várias seitas e eu vi por dentro essas seitas como elas são. Vi por dentro essas seitas. Conheci por dentro suas doutrinas. Suas astúcias maquiavélicas. Conheço. Presta atenção. Logo vem o versículo 29. Veja por que nessa pessoa ela não existe perdão para ela. Porque quando ela abandona a fé católica para ir para uma outra fé, ela está fazendo nada mais, nada menos do que isso aqui. Santo Diretor, o versículo 29, por favor, na tela. Olha o que ela está fazendo. Quanto pior castigo julgais que merece. Veja, olha o tamanho do castigo que essa pessoa ia receber. Veja, Lutero, quando foi mostrado lá a beata, era o mais que sofria nas chamas do inferno. Outra vez, quanto pior castigo julgais que merece quem calcar os pés, eu digo, quem abandonar a fé católica, tá fazendo, quando abandona a fé católica, está fazendo o quê? Está calcando os pés, está pisando o Filho de Deus. Em primeiro lugar, ele está fazendo. Ele está pisando o Filho de Deus. Em segundo lugar, profanando o sangue da aliança que foi derramado por ele. Este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. O sangue eucarístico, é a Eucaristia. Está profanando o sangue eucarístico de Cristo, que foi derramado por ele como igreja. Está lá em Mateus 26 a 28. Será de sangue da nova e eterna aliança, seu cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Foi derramado por ele está profanando o sangue da aliança. Aqui é a profanação dos sacramentos. Veja. Profanando o sangue da aliança, em que foi santificado. E olha agora, olha o que é que ele faz. E ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pra cá tá. Aí está. Ele está ultrajando o Espírito Santo, autor da graça. Que graça? Que graça é essa? Os sacramentos. O escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo: imagina o tamanho do castigo que merece essa pessoa que abandonou a Assembleia, como diz o versículo 25, não abandonemos a nossa Assembleia, a nossa igreja, fundada por Cristo, como é costume de alguns. Porque só resta o duro castigo eterno do inferno para essa pessoa. É Fábio que está dizendo isso? Ah, meu Deus, coitado de Fábio, não sabe de nada. É a Bíblia que está dizendo. É o escritor da Epístola aos Hebreus que teve naipe para esquecer isso aqui. Para escrever isso aqui. São Paulo vai dizer: se descer um anjo do céu anunciando outra fé diferente, outra doutrina diferente da igreja de Cristo, ou um dos apóstolos sai da igreja e funde outra doutrina, seja ele para ti excomungado. A pessoa ela se excomunga automaticamente. Ela se excomunga. Na igreja primitiva, da excomunhão, a pessoa saía da igreja. E nós vemos ali o cara que tinha relação sexual com a madrasta, né? Madrasta. E madrasta, parece que é um assim. Vamos dizer assim, que eu não sei nem dizer esse nome. Estava tendo relação sexual com ela, então ele foi expulso da igreja. E foi excomungado. Depois de 3 anos e pouco, ele é recebido de volta na igreja. Mas veja, naquele tempo, ficar fora da igreja era uma vergonha grande. As pessoas ficavam só podendo nem participar mais do Santo Sacrifício. Não podia mais participar da Santa Missa. Então veja só, meus irmãos. São Paulo diz que as pessoas aceitam de boa mente isso. Como Eva aceitou. Quando o falso profeta chega na sua porta, ele faz isso aqui. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Na tela, diretor.
Mas temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, quando uma pessoa é enganada por um pastor protestante, e vai para essa seita, a seita dele, é a serpente entrando em ação. É o ministério da serpente enganando Eva em Gênesis 3. Aqui, ó. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, assim se corrompa os vossos pensamentos e se aparta da sinceridade para com Cristo. Essas pessoas não têm mais Cristo, elas estão separadas de Jesus. Verso 4. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus diferente. Meus irmãos, eu fui de mais de 10 seitas protestantes. Cada uma seita era um Jesus diferente. Daquele que vos temos pregado, veja, e o que a igreja pregou, é só você olhar qual Jesus que a igreja pregou. Paulo tem para isso, 1 de Coríntios 11, 23 a 26. É só você ver. Pregando a Eucaristia. Então, o nosso Cristo, pão vivo descido do céu, nas heresias não é, então são outros Cristos. Veja aí. Ou se trata de receber outro espírito diferente. Há deles que roda que nem panela de pressão, né, no protestantismo. Há outros que dizem lá que o Espírito Santo não existe. Há outros que dizem lá que o Espírito Santo é apenas uma pessoa sábia, né, assim como jabalistas e outros. Receber um espírito diferente do que haveis recebido, que nós recebemos no batismo. Ou um evangelho diverso do que haveis abraçado. De boa mente o aceitais. Volta para mim, Santo. Vocês estão vendo, São Paulo diz, essas pessoas que não conhecem nem a mão esquerda nem a direita, aceitam de boa mente quando o falso pastor chega na porta, trazendo a doutrina diferente da doutrina da igreja fundada por Cristo, vocês aceitam. Ora, esses apregoeiros da apostasia, que saíram da boca da terceira caricatura, da trindade diabólica, Apocalipse 16, 12 e 13, saiu o espírito da boca do falso profeta e eles estavam por o mundo conquistando. Meus irmãos, aqui vizinha nossa tem uma comunidade chamada Barreiros. Essa comunidade ela só tem protestante. Ela tem protestante e aqueles católicos chamados católicos não praticantes, que estão sendo conquistados por essas heresias. São muitas essas heresias. Né? Nós costumamos chamar aqui esse lugar de Babilônia. A Babilônia protestante. Só tem protestante. Quando chega uma pessoa para morar nesse lugar, ele já logo bate em cima, né? Vocês sabem quando os anjos chegaram na casa de Jó, que o povo de Sodoma já bateram logo em cima dos anjos, né? Jó teve que fechar, Ló teve que fechar a porta, né? Do mesmo jeito é aqui, numa comunidade chamada Barreiros, né? Quando chega alguém, eles já batem em cima, logo tem que fechar a porta. É a Babilônia protestante. Então veja, meus irmãos. Logo São Paulo diz, você aceita, porque Eva aceitou de boa mente o que o diabo ofereceu a ela. Ou não foi? Olha só. Ainda continuando, para por aí, né? Vamos pegar mais. Vamos ver ali quanto tempo eu vi, tá? Vamos pegar mais aqui. São João vai mais além. São João disse que nós não podemos receber esse povo na nossa casa, não. Mas também viria um tempo que os homens não suportariam mais a sã doutrina, dando ouvido a esses falsos profetas. 2 Timóteo 4:3. Olha só. São João diz o seguinte: para não aceitar esse povo quando chega na porta. Segunda carta de João. Só tem um capítulo mesmo. Versículo 7. Vamos ver do versículo 7 ao versículo 10. Põe na tela, Santo Diretor. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora. Veja aí. Esses pastores protestantes são os sedutores. O destino deles está lá em Mateus capítulo 7, de 21 a 23. O destino dos protestantes está lá. Os quais não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Por que não proclama? Não proclama porque não se alimenta da carne de Jesus. Eles dizem que é símbolo, dizem que é representação. Por isso eles são anticristos. Quem assim proclama é o sedutor, é o anticristo. Aí está. Vamos pular para o versículo 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina, veja, e é na doutrina de Cristo que está na sua igreja,
Não tem Deus. Quem permanece na doutrina da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, esse possui o Pai e o Filho. Versículo 10. Olha só o versículo 10 aí para vocês. Se liga no lance. Se alguém vier a vós e não trazer essa doutrina, que é a doutrina o quê? Que doutrina é essa? A doutrina católica, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, sacramentalmente falando, não recebais em vossa casa, nem o saudeis. Verso 11. Porque quem o sauda toma parte em suas obras más. Volta para mim, santo diretor. Pra cá, tá. Aqui está. Meus irmãos, muitas coisas existem na Sagrada Escritura sobre a apostasia. Depois vai dizer o próprio apóstolo, vai falar, olha, eles sairão entre vós, capítulo 20, versículo 29 e 30, de Atos dos Apóstolos, não é? Tem muitas outras passagens que mostram a respeito disso, dos anticristos. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Você pega aí, você vai ver, ó, capítulo 6, versículo 4 a versículo 6 do próprio Hebreus. Eu trouxe um vídeo esses dias mostrando no canal Apologética Católica, que no versículo 6 vai dizer, no versículo 5 vai dizer, experimentar a doçura da palavra de Deus, maravilha do mundo vindouro, que tem a vida eterna dentro deles, apesar disso cair na apostasia, apostataram da fé. Então diz o verso 6 que é impossível que se convertam outra vez. Ou seja, para voltar é quase impossível para voltar para a igreja. Então, a pedido aí do nosso irmão, eu fiz tudo aqui correndo, irmão Adonias, para ficar em meia hora, para não ficar longo para vocês. Que eu sei que vocês têm correria, corre nos trabalhos de vocês. É difícil um vídeo longo para assistir. Eu sei que vocês ficam marcando parte por parte para assistir. Nosso irmão João Batista também. Então, eu vou deixar esse vídeo curto. Mas poderia falar muito aqui. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. O apóstata, ele dá ouvido a um segundo altar, que é o altar de demônio. Então, quando ele abandona o altar da Igreja de Cristo, do sacrifício da Igreja Católica, e vai para outra fé, cultuar outro altar, ele está indo atrás nada mais nada menos do que um altar de demônios. 1 de Coríntios, capítulo 10, 16, 17, está falando o que? Da Eucaristia. 18, 19, 20, 21, está falando o que? Da Eucaristia. Está fazendo um paralelo entre o altar verdadeiro, o cálice verdadeiro, a Eucaristia verdadeira e a falsa. O primeiro altar, o altar de Cristo, do carne do sangue de Cristo, da carne do sangue de Cristo, por um altar de demônios. O que eles oferecem lá não é a Deus, é a demônios. Eles dizem que é a Deus, é a ceia do Senhor, né? Eles dizem, não é, é a demônios. É isso que a Sagrada Escritura está falando. Então, muito cuidado com isso. Meus irmãos, faça com que esses vídeos cheguem a católicos. Lembrando que esses vídeos é só para católicos. Para católicos, para instruir o nosso povo. Lembrando que quem baixar vídeo meu sem a minha autorização, para me refutar ou fazer alguma coisa, seja pastor herético, seja católico herético, que se diz católico, né? Aí eu vou chegar junto ao YouTube e lutar pelos meus direitos. Você já sabe o que vai acontecer com você, né? Muito bem, meus irmãos. Não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais aqui no YouTube. Viva a Apologética Católica, que está instruindo muita gente. Compartilhe isso para as suas paróquias. Grupo das suas paróquias para que o povo tenha conhecimento, já que os padres da Teologia da Libertação não ensinam nada disso. Os padres da Teologia da Libertação estão mandando o povo para o protestantismo. Isso sim. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vire.